Boa noite a todo mundo, bem-vindos a mais uma live nossa da Associação em comemoração ao Setembro Azul. Eu me chamo Natália Rolim, faço parte da diretoria e hoje com a gente, nossa convidada, a doutora Ana Lúcia Chiappetta. Ela é fonoaudióloga, doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, mestre em Neurociências, especialista em motricidade orofacial pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Não tinha ninguém melhor para dar essa live. E quero agradecer o convite da Associação Brasileira, tá, de Charcot-Marie-Tooth. É um prazer estar com vocês. Então, hoje estou eu e a Natália aqui, né? A Natália é minha anfitriã hoje. E também ao Luiz Felipe, né? Como nosso presidente. Então, olha, parabéns pelo trabalho de vocês. É muito bom ter um fonoaudiólogo trabalhando, né? E aqui junto de vocês, porque a gente sabe que não são todos os pacientes acometidos com alterações fonoaudiológicas, né? É uma variante, assim, um pouco mais rara, são poucos os acometidos. Mas é importante saber que tem essa variação e que pode acontecer. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês participando, viu? Prazer é nosso, doutora Ana. Muito obrigada em nome de toda a associação, todos os portadores também da CMT. Somos muito gratos pela aula da senhora, pela orientação, por ter você com a gente. Muito obrigada. Bom, antes da gente fazer a live, né? A gente colocou nas nossas redes sociais enquetes, caixas de pergunta, para o pessoal mandar opiniões e perguntas a respeito do nosso tema, sobre distúrbios na fala e deglutição na CMT. E a gente teve dois lados quando a gente se deparou ali com as respostas. Algumas pessoas que logo de cara se identificaram com o tema e falaram que tinha sintomas, engasgava, tinha rouquidão, e outros que não faziam ideia do que a gente estava falando, que não sabiam que poderia ter esse tipo de comprometimento na CMT. Então, doutora, antes disso, quais são os sintomas, os sinais que a CMT pode causar, acometendo a voz, a fala, a deglutição? O que a gente tem que observar e parar para pensar, nossa, isso pode ser a CMT. E por que a Charcot pode causar essas alterações? Tá, então vamos lá. Você fez uma pergunta bem ampla, eu vou por partes, tá? Então é bem verdade. As pessoas, quando tem um sinal clínico mais comum, né, que é a perda ou a fraqueza motora distal, principalmente de pés e pernas, ela começa a vasculhar na internet, ela fala, olha, meu pé tem essa alteração, eu tenho o pé calvo, eu tenho essa alteração no artelho, provavelmente a doença que eu tenho é essa, Charcot-Marie-Tooth. Então, isso sim é uma característica da doença, e daí ela se identifica com aquela doença, que é a característica mais comum, né? E daí ela vai ver que tem forma desmineralizante, forma axonal, que uma forma é mais comum, ela vai ver que em uma ela pode ter mais uma fraqueza, ou seja, ela vai se identificando. E ela se identifica com a história dela. Realmente eu tinha dificuldade para caminhar, eu tinha dificuldade para correr, eu tinha dificuldade para jogar bola, para pular corda, para subir escada correndo. Então ela se identifica com aquela fraqueza que nós chamamos de fraqueza distal, de membros inferiores, que também pode estar de membros superiores. Mas não passa que isto, na verdade, é decorrente de uma fraqueza que veio de uma lesão neuronal, de uma lesão de nervo. E essa lesão pode ser uma lesão em nervo motor e sensitivo. Mas nervo motor e sensitivo não sai só da medula, tá? E não chega só na medula. Nós temos nervos motores também que saem do tronco encefálico, que é uma região um pouco mais acima da medula. Nessa região que nós chamamos de região bulbar,
tem vários nervos saindo desta região, que são os nervos, né, que são os nossos pares cranianos. Então, são os nervos que saem do tronco encefálico. E em alguns pacientes, alguns indivíduos que têm a Charcot-Marie-Tooth, ele tem alguns desses pares cranianos, alguns desses nervos que saem do tronco encefálico, comprometidos também. Então, eles também podem ter alteração motora e uma alteração sensitiva em algumas estruturas desse sistema motor oral. Por exemplo, se o nervinho que sai é um nervo que vai lá alimentar a cóclea, tá? A gente chama de nervo vestíbulo coclear, que é o 8º par craniano, ele pode ter uma perda auditiva. Ana, mas eu conheço um monte de gente, na minha família tem muito, porque é uma herança dominante, e eu não conheço ninguém com perda auditiva. Então, isto é comum? Geralmente, essas alterações um pouco mais altas, tá? Essas alterações que nós chamamos mais bulbares, elas são mais raras, tá? E muitas vezes elas estão relacionadas com mutações gênicas, ou com associações entre mutações gênicas. Por isso que a gente não encontra tanto, por isso que não é o nosso denominador comum, né? Você vai encontrar uma ou outra pessoa, um ou outro familiar. E esses geralmente têm alguma mutação gênica. Mas o que é importante? Você saber que pode ter e prevenir e se anteceder. Então, como você falou, como que eu vou descobrir, né? Será que isso, por exemplo, eu já tenho uma certa idade e começo a ter perda auditiva. Será que isso é só porque eu estou envelhecendo, usei fone de ouvido, ouvia muito rock and roll, né? Sei lá, ou tinha uma alteração laboral, ou será que é por conta dessa minha doença? Então, tem que ser pesquisado. Então, se você tem uma doença de base, que você sabe que pode causar com uma alteração nesses pares cranianos, né? Nesses núcleos lá motores que saem o nervinho, e esse nervo pode estar acometido, tanto a sua bainha de melina como o seu axônio. Não vai levar o impulso nervoso para aquela estrutura. Então, aquela estrutura vai estar acometida, né? Então, eu vou ter uma alteração de cóclea. Cóclea é uma perda auditiva mais central, mais neurosensorial. Então, a perda auditiva que este indivíduo vai ter é uma perda auditiva neurosensorial. Ah, então eu vou ficar surdo? Não, tem implante coclear, ou seja, ele vai procurar um otorrino, ele vai procurar um fonoaudiólogo e ele vai fazer o tratamento dele. Como tem um tratamento fisioterápico para quando tem alteração, tratamento ortopédico. Então, assim, tudo tem tratamento, né? Não tem nenhuma alteração na doença que eu não tenha um tratamento. Eu só tenho que ter um olhar clínico, avaliar, e se eu achar que a minha audição está piorando, procurar um otorrino, porque eu tenho uma doença que pode, como fator agravante, ter uma perda auditiva, tá? Mas não significa que eu terei, isso é importante. Como eu já falei, são variantes mais raras, né? Não é o denominador comum. Então, pode ser que eu passe a minha vida inteira e tenha uma orelha de lagartixa. Tá bom? Escutar muito bem e nunca ter perda auditiva, porque só pegou os nervos que saem mais dessa região da medula. Não pegou para cima, não pegou o tronco encefálico. A mesma coisa, Natália, em relação às suas outras perguntas. Então, eu também posso ter comprometimento do nervo que vai inervar as minhas pregas vocais. E se por acaso ele não leva o impulso para a prega vocal, essa prega vocal ela vai ficando fraca.
ela vai ficando fraca e ela vai ter dificuldade em ir para a linha média. Então, é assim, eu tenho que ter ar, né? Eu inspiro, então eu inspirando, eu encho o meu pulmão de ar, daí esse ar, ele é exalado, a minha prega vocal, ela tem um movimento, e neste movimento, né, eu vou emitir um som, e esse som vai ser articulado na boca. Quando eu faço movimento de lábio, de língua com lábio, né? Se o meu véu deixa esse ar sair pela boca ou sair pelo nariz, ou seja, eu vou colocando meus pontos articulatórios e daí eu vou tendo a minha fala. Mas se a minha prega vocal ela está fraca, ela tem um escape de ar, né? E daí eu vou tentar fazer um esforço para fechar essa prega vocal. Nesse esforço diário que eu faço para não ter esse escape de ar, eu acabo batendo muitas vezes a prega vocal. Eu posso tentar fazer um ataque vocal brusco para tentar, como ela está fraca, eu vou lá e esforço, né? Eu faço um esforço toda hora para tentar fechar para o ar passar e vibrar. E sem perceber, sem eu perceber, eu começo a forçar uma musculatura fraca. E daí pode ser que eu comece a machucar a prega vocal. Ela vai ficando vermelha, ela vai ficando edemaciada, ela vai ficando machucada e ela pode formar nódulos. Tá? Então ela vai formando, ela vai se machucando, ela pode formar as ranhuras, porque eu estou atritando, eu estou esforçando uma musculatura fraca. E essa musculatura ela pode ficar parética. Ela já não consegue mais fazer o seu movimento e pode ficar uma fenda fusiforme. Daí, eu começo a esforçar ainda mais a minha voz, para tentar projetar a minha voz. Eu vou falar no telefone e eu vejo que cansa falar o telefone. Eu observo que minha voz fica mais rouca no final do dia. Eu observo que quando eu vou numa festa, as pessoas todas estão conversando, mas como eu tenho que aumentar a minha intensidade vocal naquela reunião ou naquela festa, quando sai, todo mundo sai com a voz normal, a minha fica mais rouca, né? E no dia seguinte, mesmo que os meus colegas saiam, cantem e vão para a balada, no dia seguinte está todo mundo quase bom. Eu demoro mais tempo para a voz voltar ao normal. Às vezes eu tenho que fazer um repouso vocal mesmo, porque senão essa voz não volta. Ela está sempre meio rouquinha. E ela também fica soprosa. Hã? O paciente costuma sentir dor também quando está acontecendo isso? Dói na região, como se confundisse com a garganta ou não sente dor? Às vezes ele não sente dor, ele pode sentir às vezes um incômodo que não necessariamente é uma dor. Mas se ela está muito edemaciada, né, ou se ela está com ranhuras, daí sim ele pode sentir dor, tá? Então só um nódulo não necessariamente provoca dor. Provoca uma voz que nós chamamos de rugosa. É uma voz mais rouca, uma voz mais soprosa, uma voz um pouco mais grave. E que na fala você vai observar um certo esforço ao falar, né? Porque ele tem que fazer força na musculatura. Então dá uma sensação um pouco de apertamento quando ele tem que fazer força para fechar, para projetar a voz. Se ele não procura um fonoaudiólogo especialista em voz e acaba forçando essa voz de forma desnecessária, e muitas vezes no seu próprio trabalho, imagine que ele é um professor e que ele tem que ministrar aulas para uma classe, né? E ele está projetando a voz. No fim do dia ele está acabado, pobre coitado, de ficar fazendo aquele esforço vocal. A ponto, e a gente tem que lembrar que quando eu pressiono a garganta, eu também acabo tendo uma sincronia entre a minha fala e a minha respiração, né? Porque eu estou inspirando, eu estou pressionando justamente por onde entra e por onde sai o ar. Então, eu começo a ter pausas na minha fala. A minha fala vai ficando entrecortada, porque eu sinto aquela falta de ar e eu preciso falar.
Então, uma voz rouca, uma voz rugosa, uma voz meio ardida, né? Meio estressada, que é uma voz que você tem a impressão, fala assim, gente, mas ela está fazendo tanto esforço para falar, ele está fazendo tanto esforço. Por quê? Né? Você tem que procurar um otorrino e um fonoaudiólogo. Para tratar, para quê? Para que você continue com o movimento. E lembrar sempre que tem que ter uma boa hidratação, né? Que nós passamos por um período muito seco aqui em São Paulo e com uma umidade de ar muito baixa. Você acaba esforçando mais ainda essa mucosa, né? Essa prega vocal. E a prega vocal, daí para fechar, nós temos a prega vocal, que a gente chama de prega vocal verdadeira, mas nós temos a banda ventricular, que é aquela, como se fosse a lateral, né? Imagine aqui em São Paulo tem a marginal e tem a parte lateral da marginal, tem a central e tem a marginal. Imagine que essa região marginal, ela também faz esforço para tentar fechar a prega vocal. Então, se um paciente tem uma sensação de perda de ar, se um paciente tem uma sensação de rouquidão, se ele tem, inclusive, uma sensação de pânico, porque na hora que aperta a glote, que fecha a glote, a sensação é de sufocamento. Então, ele pode interpretar isso, como eu estou sem falta, e entrar em pânico. Isto é real. Tem que fazer um exame, sim. Tem que fazer, que chama uma nasofibrolaringoscopia, para ver como que essa prega vocal está abrindo e fechando. E isso é muito importante. Porque eu não quero que... Imagina se eu tenho uma paralisia de um lado e uma paralisia do outro. Eu fecho a minha via aérea. E como é que eu vou respirar daí? Né? Então, se eu tenho alterações, eu tenho que ter um otorrinolaringologista de confiança e um fonoaudiólogo de confiança acompanhando o meu caso. Tá? Para que eu possa ter uma boa voz, para que eu possa ter uma boa fala. Então, a gente já viu que eu posso ter uma disacusia, né? Um distúrbio auditivo. Eu posso ter uma disfonia, um distúrbio de voz, que pode vir acompanhado de uma disartria, um distúrbio da fala, né? Então, se eu tiver, além da disfonia, uma alteração para projetar e para articular os sons da fala, eu falo também que eu tenho uma disartria. E neste caso, eu falo que não é só uma disfonia, é uma disartrofonia. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, eu tenho que ficar atento sempre com a minha voz. Tá? Uma outra coisa que você me perguntou são os engasgos. Ana, e os engasgos? Eles podem aparecer? Tem indivíduos que têm a doença e engasgam? Sim, tem. De novo, não são todos e nem todos irão ter. Isso é importante salientar, senão amanhã tá todo mundo já com dificuldade para comer. Meu Deus, engasguei. Não, tudo bem? São alguns indivíduos, uma porcentagem bem pequena, mas que tem um impacto muito grande na vida diária dessas pessoas e na qualidade de vida de quem é disfágico. Então, o distúrbio da deglutição nós chamamos de disfagia. Então, olha, o que pode aparecer? Pode aparecer várias manifestações clínicas que são decorrentes daquela alteração bulbar, daqueles nervos, né, que saem lá do tronco encefálico e que vão justamente alimentar esta musculatura, né? Então, a musculatura responsável pela audição, responsável pela mastigação, responsável pela deglutição, responsável pela voz, porque também é nervo. Para chegar nesse músculo, é um nervo que passa o impulso nervoso. Só que não é um nervo que sai lá da medula, é um nervo que sai do tronco encefálico, tá? Que não é muito comum. O comum é mais eu ter alteração realmente de membros inferiores, então é uma doença disto-proximal, pode vir acometida também para alguns indivíduos nos braços e pode ser para que outros indivíduos
chegue numa parte mais alta a doença, né? Então, ele pode ter tanto alteração em membros inferiores, em membros superiores, ou nessa região mais oral, responsável pelas nossas funções de mastigação, de audição e de fala. Em relação à deglutição em si, o que acontece com esses indivíduos? Então, eles começam a ter uma dificuldade em organizar o bolo alimentar, acomodar esse bolo alimentar sobre a língua e fazer o transporte e engolir este bolo alimentar e ele ir com segurança para o esôfago. Esse bolo alimentar, como fica difícil de fazer a ejeção, justamente nessa transição faringoesofágica, sobra resíduo lá atrás. E o indivíduo acaba engasgando com esses resíduos. Então, se você engasga, se você tem uma voz molhada, se você come e sente que tem muito resíduo lá atrás, se você fica com pigarro, se você tem a sensação da garganta apertada ou se para algum alimento, você também precisa procurar um fonoaudiólogo e fazer um exame complementar para observar como é que está a passagem do alimento. Nesse caso, os exames complementares, nós temos, de novo, a nasofibrolaringoscopia, aquela que a gente viu lá da prega vocal, e temos o padrão ouro, que é a videofluoroscopia, que é como se fosse um raio-x que você fica observando todo o trajeto do alimento, desde a hora que você põe o alimento na boca até quando o alimento chega no estômago. E você começa a observar o trajeto do alimento para você ver o que está acontecendo com o alimento. E daí o fonoaudiólogo vai sim ver qual que é a melhor estratégia para que você mastigue e degluta de uma forma mais segura, né? O que precisa fazer? É uma postura de cabeça, são manobras de organização do bolo, você está muito comprometido, talvez eu tenha até que mudar a consistência do alimento, a viscosidade do alimento, ou partir esse alimento em bocados menores. Então, daí nós vamos avaliando qual que é a necessidade daquele indivíduo, tá? Então, o que nós ficamos até agora? Com a disfagia, com a disfonia, com a disartria e com a disacusia. Mas tem mais um. Infelizmente, tem mais um, tá? Qual que é essa outra alteração que também pode aparecer e que ninguém falou? Eu não sei se realmente neste grupo ninguém observou ou se observou e acha que faz parte e deixa de ser queixa, que é a dispneia, né? É aquela sensação de dificuldade, às vezes, respiratória que aparece com vocês. Por quê? Porque o centro respiratório, ele também é bulbar. Então, assim, bem na região anterior do tronco encefálico, estão lá os núcleos motores do tronco encefálico. Ou seja, bem na região interior, saem esses nervos que alimentam toda essa musculatura orofacial, orolaringofacial. Então, assim, bochecha, boca, língua, laringe, faringe, toda essa região. Mas um pouquinho mais atrás está o centro respiratório. E esse centro respiratório, quem que ele vai alimentar? Esse neurônio que está saindo, esse nervo que está saindo desse núcleo, né, desse corpo celular, quem que ele vai alimentar? Os músculos inspiratórios e os músculos expiratórios, principalmente o diafragma. E o diafragma é muito importante porque ele é aquele músculo que no momento da inspiração, ele retifica e você tem um crescimento, né, um aumento desse espaço crânio-caudal e o ar entra. Então, se está comprometido, alguns indivíduos sentem um distúrbio respiratório. E se for leve, só vai dar uma sensação de dispneia, de fadiga respiratória, tá? Então, a fadiga, a fraqueza e a fadiga, ela não vai estar só em membros inferiores em alguns pacientes.
ela vai estar relacionado também de uma forma mais generalizada. Porque se eu pego a parte respiratória, eu acabo ventilando menos. E ventilando menos dá mais fraqueza para tudo. Porque eu não chego, né? A minha hemoglobina não sai carregando oxigênio para entregar lá para aquele músculo que está comprometido. Então, essas alterações, o fonoaudiólogo pode avaliar. Ele é o profissional habilitado e capacitado para avaliar essas funções. Então, ele vai conseguir ver se você está ouvindo bem, se você está mastigando bem, né? Se você está qualificando bem o bolo, se você consegue engolir com segurança, se a sua voz tem alguma alteração. E ele vai propor tarefas para melhorar. Que pode ser desde um gerenciamento só, falar, olha, mastiga alimentos em pedaços menores, né, alimentos mais molhados. Essa era justamente a próxima pergunta. Se tem algo que a Então, gente pode fazer para evitar ou então retardar um pouco essa evolução. Então, para evitar ou retardar, é exercício. Não tem outra maneira, tá? E exercícios assim, sem muito esforço, porque é um músculo fraco e aquele nervo está lá com problema para passar um impulso nervoso, né? Então a gente fala, vamos trabalhar com séries, poucas séries e poucas repetições. Mas se eu percebo que eu tenho uma fraqueza nessa estrutura, eu tenho que reorganizar essa estrutura. Então, a primeira é um fonoaudiólogo e realmente trabalhar com essa musculatura. Mas eu posso trabalhar com essa musculatura no meu dia a dia. Então, eu já posso, se eu percebo, por exemplo, eu quero trabalhar a parte mastigatória, organizar o bolo e fazer. Se eu tenho um costume já de mastigar o alimento, né? Mastigo de um pouquinho, lateralizo, coloco para o outro lado, mastigo também, organizo o bolo, ponho na boca, degluto novamente, ou seja, se eu percebo que eu começo a ter alguma dificuldade, eu posso pegar um alimento. E que alimento que é interessante? Um alimento que limpa, que é adstringente e que vai me dar... É maçã. A maçã é excelente. Ela trabalha e ao mesmo tempo ela vai relaxando. Ela trabalha a minha articulação temporomandibular. Então eu posso ter o costume de, antes de dormir, pegar uma maçã, cortar em cubinhos, né? E igual a gente dá para criança, ainda é relaxante, né? Porque você vai mastigando, vai tirando todas as tensões e você faz. Então você põe pedacinhos de maçã, mastiga de um lado, mastiga do outro, organiza aquela estrutura, deglute e vai reparando se essa musculatura não está muito tensa, se você está mastigando dos dois lados, se é harmônico essa mastigação. Isso para a senhora também. Quando o paciente começa a falar, eu estou percebendo que eu estou mastigando mais de um lado, isso também já pode ser, então, alteração? Não necessariamente. Geralmente as pessoas mastigam mesmo de um lado, mesmo não tendo a doença Charcot-Marie-Tooth, tá? Então, isso é comum. Nós temos um lado de predomínio. Da mesma maneira que a gente tem uma mão predominante, um pé que chuta, um olho que vai na fechadura, nós também temos um lado dominante, né? Então, um lado geralmente é um lado mais forte e o outro é o lado do balanceio. Então, você mastiga de um lado, o outro você faz o balanceio. Mas isso não pode ser desproporcional. Pode ter um lado predominante, mas se você tiver uma desproporção muito grande, uma assimetria muito grande, significa que você está forçando um côndilo mais do que o outro. E vai dar uns estalidos, vai dar uns cliques, daí pode ser decorrente de alguma alteração e você tem que ser avaliado, tá? Então daí sim, não é tão comum, mas pode acontecer. A gente tem casos na literatura relatando.
Tudo bem? Então, isso pode acontecer sim, Natália. Mas é assim, você é o seu melhor observador, né? Gente, eu comi e mordi a bochecha. Eu mastiguei e mordi a língua. Tem alguma coisa errada. Não era para eu estar mordendo a bochecha, não era para eu estar mordendo a língua. Não era para eu comer e sempre ter uma sensação de algo parado na garganta. Então, você pode se organizar. Você pode fazer exercícios com língua, tentando sugar a língua no céu da boca, né, para aumentar um pouquinho mais a força, contar um pouco e dar um estalo. Então, tem alguns exercícios que, com uma orientação de um fonoaudiólogo, você pode fazer e se reorganizando, né? Você evitar deglutir distraído, conversando, gargalhando, dando risada, ou em extensão laríngea, assim, olhando para o teto, deitado no sofá, porque daí fica muito mais difícil, você tem que fazer um movimento muito maior para deglutir e para proteger a via aérea. Então, você pode ter a facilidade de engolir olhando com a cabeça, né, meio em 90 graus, pescoço e queixo, levemente, bem pouquinho assim só para frente, para que você não precise realizar um movimento muito amplo de elevação e anteriorização da laringe no momento que você está engolindo. E daí você protege essa via aérea. O alimento ele vai para o esôfago em vez de ir. E está bem ventilado, isso é muito importante também, né? Que você esteja respirando bem. Então, muitas vezes os engasgos iniciais acontecem em momentos de distração, né? Eu estava me alimentando e ao mesmo tempo eu estava conversando. Eu estava me alimentando e de repente tem uma gargalhada e me engasguei, né? Ou eu estava me alimentando, apareceu alguém por trás, eu elevei a cabeça, virei a cabeça e aquele alimento se perdeu. Então, no momento da refeição, evitar distrações. Isto também ajuda se a pessoa ela já está iniciando alguns engasgos, tá? Isso também ajuda bastante. E às vezes, se está muito difícil formar o bolo, aquilo que eu falei, morde a bochecha, morde a língua, tem alguma dificuldade, você facilita o bolo. Você já leva um bolo mais fácil de organizar. Então, daí você pede para esse indivíduo alimentos mais molinhos, tá? Alimentos mais viscosos, com algum... que sejam mesmo mais molhados. E que evite alimento muito seco, farofa, pipoca, amendoim, que tem aquelas, né, aquele salzinho, aquelas folhinhas que acabam, paçoca, que acaba ficando mais grudado na garganta, tá? Mais alguma outra pergunta dos nossos colaboradores? Temos sim. Temos o pessoal que mandou nas nossas redes sociais. A primeira pergunta deles. Parece que tem sempre um catarro preso na passagem do nariz para a garganta. Isso atrapalha quando vou falar, ocasionando uma tosse seca. O que posso fazer para essa sensação melhorar? Tá, então assim, quando eu tenho essa sensação de catarro, e isso vai ser comum até para quem não tem a doença, nesses dias muito secos, o que a gente pode fazer toda manhã e toda noite pega uma seringa, eu tenho uma seringa aqui, não precisa ser uma seringa tão grande, tá? A minha acho que é de 10 ml, cadê minha seringa? Sumiu. Aqui. Pega uma seringa, tudo bem? Uma seringa, dá pra ver? Tá? Dá. Você pega uma seringa, não precisa ser de 10 ml, pode ser de 5 ml. Pega soro fisiológico, deixa o soro fisiológico morninho e faz um jato grande, tampa uma narina, faz um jato grande numa narina, tampa outra narina, faz outro jato grande. E lava os seios nasais, paranasais, com soro fisiológico. Se a gente se acostumar a sempre fazer uma higiene desta região,
tudo bem? Durante o dia, a gente não vai ter tanto essa sensação daquela secreção que desce lá atrás, tá? Então, a lavagem do nariz, ela faz parte dessa higiene também. E para quem tem esse incômodo, ou tem aquela sensação de secreção atrás, ela pode ser feita mais ou menos nessa hora, entre 7 e 8 horas, ou no banho noturno. Para quê? Para que você durma bem. E quando você dorme, a secreção fica lá acumulando, né? Então ela fica lá. Daí, na hora que você acorda no seu banho matinal, você pode realizar também. Tudo bem? O outro é o nebulizador. O nebulizador, a inalação, aquele que você põe aquela máscara no rosto, liga o aparelho e fica saindo uma fumacinha, tá? E isso também ajuda a umidificar e daí você engole essa secreção. Então, os dois, eles tiram essa secreção. Daí nós temos... E daí precisa de terapia, precisaria de alguém realizar. Mas se você fizer exercícios, por exemplo, que vibram, essa região após a realização do soro, ele vai vibrar. Então, eu pus o soro, né? Eu soltei aquela cola, daí eu faço alguns exercícios vibratórios. E nesses exercícios vibratórios, que pode ser desde uma vibração de língua, uma vibração de lábio, trum, trum, brum, vai vibrando, vai soltando, e eu degluto essa secreção que vai soltando. E temos aparelhos também que ajudam a vibrar, mas daí vai precisar da orientação ou do fisiorrespiratório ou do fonoaudiólogo, para que faça uma adequação, para que ela não se sinta mal, para que não tenha uma tontura. Mas nós temos alguns aparelhos, por exemplo, isso aqui é uma acapela, né? Então, se eu sopro, ó, eu emito uma vibração, uma oscilação. Esta oscilação, assim como a vibração de língua, a vibração de lábio, só que com o aparelho é mais potente. Ele solta aquele muco e eu ou escarro, ou eu cuspo, ou eu degluto. E aquilo deixa de me incomodar, tá? E nós temos vários aparelhos que faz essa higiene, não só brônquica, como uma higiene mais alta e que solta essa secreção. Mas se ela quer trabalhar com prevenção, soro fisiológico morninho, uma nebulização, né? E se não tiver nada, igual a época da vovó, tem da úmida, não é da sua época, viu, Natália? Mas quando eu era menina e a gente ficava congestionada, a minha avó fazia, pegava uma panelinha, ou mesmo um bule, ou aquela chaleira, né, que tinha um bico e saía o vaporzinho, punha a gente na cozinha, tudo bem? Esquentava bem uma chaleira para ficar saindo o bico e cobria a gente com um pano, com uma toalha. E a gente tinha que ficar lá na tal da tenda úmida, até que saía tudo, tá? Então, tem que trabalhar, porque realmente este muco, ele pode cair na prega vocal. E daí, imagine aquela prega vocal fraca, ainda com uma caneleira de muco. Então, fica aquela... E esse ele vai machucando ainda mais a prega vocal. Ele vai ainda, cada vez mais, tendo um atrito na prega vocal. Outra coisa que eu esqueci de falar e que é muito comum e que não pode fazer é a pessoa, quando ela fica rouca, ela acha que ela tem que falar assim, sussurrado, baixinho, porque dói a prega vocal. Mas falar no sussurro, falar no sussurro machuca ainda mais a prega vocal. Qual que é a próxima pergunta, então? Era praticamente isso. A colega queria saber, ela
fala, né, que principalmente de manhã ou então depois de cantar, sente a voz mais rouca, a sensação de rouquidão, e ela queria saber o que ela tem que fazer, o que pode melhorar ou o que não pode. Então já não pode sussurrar, tudo bem? Nem gritar e nem sussurrar. São duas coisas que machucam muito a prega vocal, tá? Também não pode ficar pigarreando, também machuca. Qualquer ataque vocal brusco ou qualquer lixamento na prega. O sussurro, imagina que o sussurro é um lixamento, tá? É um atrito de prega vocal, por isso que machuca. Imagine se eu ficar atritando, eu vou ficar ralada, tá? Por isso que o sussurro não pode. E um ataque vocal brusco, como um pigarro ou um grito, né? Isso também pode machucar a prega vocal. Então, o ataque vocal, ou seja, o início da fala, ele tem que ser suave. Uma pessoa que fala berrando, uma pessoa que fala mudando muito agudo, né? Que tem no som agudo que a gente fecha abruptamente a prega vocal. Ela acaba machucando mais. E muitas vezes a gente observa mesmo que isso vem em alguém que acaba usando a voz. Imagine um feirante que tem que ficar toda hora chamando. Imagine um vendedor numa loja muito ruidosa, né? Ou alguém que trabalha num escritório com muita gente em volta, onde tem um ruído de fundo muito grande. Ele acaba tendo um esforço vocal maior, né? E nesse caso, e se está ruim, está com edema, o nódulo está grande e ela está sem voz rouca, é repouso vocal, tá? Pode ser que em um determinado momento ela realmente precise fazer um repouso vocal, tá? Entendi, doutora. Muito obrigada. Agora, Próxima pergunta. Não, peraí, ainda nessa. Agora, o exercício vibratório, aquele que eu falei, trrr, bem suave, trrr, ou brrr, ele ajuda essa musculatura porque ele vibra. Então, ele vai vibrando, ele vai limpando. Então, a gente tem o que machuca e tem a vassourinha que limpa. A vibração suave, ela limpa, tá? Mas, para que eu tenha o exercício correto para esse indivíduo, ele tem que ter a análise e avaliação do fonoaudiólogo especialista em voz, para eu ver se a voz dela está mais rouca, se está mais num tom agudo, num tom grave, quais são os esforços vocais, em quais intensidades, qual modulação, e daí é uma avaliação mais específica, tá bom? Ok. Podemos ir para o próximo? Podemos ir para a próxima. Tá, ok. Engasgo se não mastigar muito. Com o tempo, nossa traqueia comprime. Peraí, eu não entendi, repete. A pessoa falou que engasga se ela não mastigar bastante. E ela se tá ela querendo não saber mastigar, se com tá o certo. tempo, não mastigar. E ela quer saber se com o tempo a traqueia vai comprimindo. Tá, não, a traqueia não vai comprimir, tá? Ela não é a traqueia que fecha, tudo bem? Mas realmente, se ela não, lembra que eu falei? Mastigar direito e qualificar bem o bolo, e o bolo desce inteiro, ela pode engasgar, porque ela tem uma maior dificuldade e esse movimento ele é mais fraco. Quando a gente mastiga bem, a gente vai dando uma ordem para o cérebro que, olha, o alimento está chegando e na hora que ejeta o bolo, ele tem um movimento peristáltico, o esôfago, ele tem um movimento de apertamento. Se a gente manda esse bolo sem essa informação e essa musculatura tá fraca, esse peristaltismo, talvez, ele pode não ser desencadeado na sua magnitude. Então, ele não vem com tantas ondas e essas ondas não fecham bem apertadinho. E o bolo vai ficando meio que parado no meio do caminho, tá? Então, a primeira coisa, ela mesma me respondeu. Vamos mastigar bem. Lembra a história da maçã?
mastiga de um lado, mastiga do outro, coloca na boca e deglute. O alimento, o bolo alimentar, eles têm que estar formado para deglutir. Não é para deglutir bolos inteiros, tá? Pôs a carne na boca, engole que aquilo vem descendo, ralando tudo. Isso não é para ser feito. Assim, não precisa nem ter doença nenhuma para engasgar, tá? Basta só envelhecer. Se eu degluto um churrasco assim, eu já tenho uma certa idade, é capaz que até eu engasgue mesmo, tudo bem? Não é para fazer assim. Então, isso sim. Mas a traqueia é a via aérea, né? Então, o alimento ele vai do esôfago para o estômago, mas tem uma parte em comum que entre o bolo alimentar e a passagem para a via aérea. Tem uma hora que o mesmo caminho ele é incomum. Depois que eu tenho uma bifurcação, o alimento vai para o esôfago e para o estômago e o ar deve caminhar em direção ao ácido laríngeo para a traqueia. O anel da traqueia são anéis cartilaginosos, eles não vão comprimir, não é a traqueia que vai fechar, tá bom? Ela não vai fechar. Mas a sensação de apertamento é do alimento passando e machucando, passando arrastado. Então, quanto melhor for a formação do bolo, ou seja, mastigue bem, forme o bolo, coloque sobre a língua e só depois ejete esse bolo. Você vai ter mais segurança e vai engasgar menos, tá? Feito. Próxima pergunta. O colega diz que sente muita coceira no ouvido e também um zumbido constante. E ele quer saber se isso pode ser da Charcot. Pode. Infelizmente pode. As disacousias neurosensoriais, elas podem ser acompanhadas por zumbido, tá? Então, ele tem que ir num otorrino fazer um exame auditivo e ver o que está gerando este zumbido, para ver se esse zumbido é decorrente dessa disacousia ou se tem uma outra comorbidade, né? Se tem alguma outra alteração, mas ele tem que acompanhar, tá? Às vezes, até alteração de articulação temporomandibular também pode dar zumbido na orelha. Então, se ele já tem essa orelha que incomoda, né? Embora a coceira é geralmente de uma otite média serosa, é quando a tuba auditiva não abre e não fecha direito. Então, ele tem que ver se essa alteração é de uma perda de audição mais externa, se é uma perda auditiva mais interna. Eu aconselho acompanhar. Por quê? Porque o zumbido pode piorar. De repente, é um zumbido leve que talvez não incomode tanto, mas com o passar da idade, esse zumbido pode aumentar. Então, se tem zumbido, tem que ter acompanhamento médico, porque depois pode ficar insuportável. Então, tem que acompanhar, tá? E pode sim ser decorrente da doença. Não necessariamente, mas pode ser sim, tá bom? Ok. O nosso tempinho tá acabando, mas tem uma última pergunta que muitas pessoas perguntaram. O pessoal quer saber se tem fonos disponíveis no SUS. Se eles conseguem encontrar esse serviço no SUS. Tem, mas daí vai ser assim, por estado e por cidade. Tem fono no SUS, tem fono nas principais universidades de fonoaudiologia, porque o fonoaudiólogo, ele tem que fazer o estágio. Então, é assim, e geralmente esses estágios são gratuitos, tá? E passam por todos. Então, por exemplo, se eu estudei na Unifesp, né? Então, se eu tenho uma alteração e eu atendi aos pacientes gratuitamente porque eu estou fazendo o meu estágio ou meu aperfeiçoamento nessa instituição, tá? Então, às vezes tem mais fila, mas sim, o SUS tem fonoaudiólogo e todas as faculdades de fonoaudiologia também têm, no seu estágio, atende os pacientes de maneira gratuita. Então, você tem que ou procurar um hospital escola,
E geralmente, se você, por exemplo, a Unifesp tem o SUS, né? Mas eu posso procurar um hospital escola, ou eu posso procurar uma faculdade, mesmo que seja particular. Em São Paulo temos várias faculdades de fonoaudiologia, né? Tanto particular como pública, e elas atendem os pacientes, tá? Então, sim, tem esse atendimento gratuito, inclusive de otorrino. Então, tem o atendimento para fazer o exame de nasofibrolaringoscopia, para avaliar essa perda auditiva, para avaliar o zumbido, para avaliar a prega vocal. Então, tanto o médico quanto o fonoaudiológico, o SUS oferece, tá bom? Tá bom. O nosso tempo está acabando, mas eu tenho que agradecer mais uma vez. Muito obrigada, doutora. Foi ótima a live, uma verdadeira aula. Respondeu várias dúvidas. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas, os que não conheciam, aprenderam e os que têm os sintomas se identificaram. Então, muito obrigada em nome de toda a associação. Eu que agradeço, Natália, e sucesso para vocês nessa gestão, tá? Um grande abraço e a gente se encontra por aí. Boa noite. Obrigada. Obrigada também a todo mundo que participou da nossa live, que mandou as perguntas para a gente antes. Boa noite para todo mundo. Boa noite.